A gente não pode mentir, prometi que não ia mentir. E aí o que acontece? Você chega na frente deles e você precisa prender a atenção deles. Quantos processos eles já julgaram aquele dia? Você acha que eles se prepararam? Você acha que é assim? Vou fazer uma sustentação oral. Aí os 3 desembargadores, eles pegam o teu processo, levam o teu processo para casa. 15 dias de antecedência, eles estudam o teu processo, não é assim que funciona? Eles estudam o teu processo com 15 dias de antecedência, anotam todas as observações, sentam, fazem reuniões de 2 horas por dia, discutem entre si o teu processo, não é isso? Não é assim que funciona? Pega o telefone, ligam para outros desembargadores para tirar algumas dúvidas e tal. E aí vão lá, agora vamos receber um advogado e vamos fazer a sustentação oral. Não é assim que funciona? Então vocês estão me dizendo que se não é assim que funciona, a tua sustentação oral vai fazer total diferença. O momento quando você está falando vai fazer total diferença. E se vai fazer total diferença, não é só o conteúdo, mas é o jeito que você fala. Nosso objetivo aqui não é o conteúdo, é como se fala. E a primeira coisa sobre o oratório é você parar para pensar em como falar, não no que falar. Isso é a primeira coisa, isso é primordial em oratório. Como falar, não no que falar. A segunda, medo. O medo de falar em público é o maior medo da humanidade. O maior medo da humanidade é o medo de falar em público. Sabe qual é o segundo maior medo da humanidade? Hã? Não, esse é o terceiro. O segundo maior medo da humanidade é o medo de cobra. Então o maior medo é o medo de falar em público, o segundo medo de cobra, o terceiro medo de morrer. Então falar em público é mais difícil do que morrer. Se vocês têm mais medo de falar em público do que de morrer, então falar em público é mais difícil do que morrer. E como é que a gente consegue perder o medo de falar em público? Eu falo para vocês desde já, como professor e palestrante. Não se preocupe em perder o medo. O medo vai existir sempre. E é até bom que ele exista, porque o medo te impulsiona. Na verdade, você tem que controlar esse medo para não deixar esse medo te atrapalhar. Controlar o estresse para não deixar ele te atrapalhar. Mas ele sempre vai existir. Tem como não existir medo na frente de 3 desembargadores que você nunca viu na vida, que está julgando um processo de 2 milhões, teu cliente falando no teu ouvido. Tua única oportunidade, estou dando dinâmica no que eu estou falando, já vou falar sobre isso, né? Você está na tua frente de 3 desembargadores que nunca viu cair na vida. Você está suando, tua perna bambeando. Aquele frio na barriga, você está ali falando com eles e tal, termina ali, o sim ou não, aquilo ali vai decidir a vida do teu cliente. Como é que funciona isso? Se você faz uma boa sustentação oral, você pode até ser negado o teu pedido, mas você tem a consciência tranquila. Quando você faz uma sustentação oral ruim, você pode até ganhar, mas você fica se lamentando pela sustentação oral ruim que você fez. Então falar em público é extremamente importante de todas as formas. Importante na tua própria carreira. Grandes líderes são líderes que sabem falar em público. Para você conseguir... Falei do celular, não falei? Falei que é isso, desconcerta. Olha como desconcerta. Mas é natural isso, você tem que saber lidar com as adversidades, né? Então, perder o medo de falar em público, você não vai perder. Você pode ter certeza, você vai conseguir controlar o medo de falar em público. E aí eu vou começar falando agora sobre alguns itens que vão te ajudar a melhorar esse medo. Perder você não vai perder. Primeira diferença entre público e plateia. Você vai conseguir entender quem é o teu público, ok? O teu público você vai entender. A OAB me ligou e falou, Diogo, dá uma palestra para advogados? Tá. Vão ter estudantes? Bom, vão ter estudantes, mas a maioria vão ser advogados. Onde vai ser a palestra? Vai ser dentro da OAB. Tá, e onde vai ser? Vai ser um plenário? Vai ser um auditório? Não, vai ser um plenário. Vão ter lá cerca de 50, 60 pessoas. Ok, isso é o público, né? Eu vim direcionado. Beleza. Aqui é plateia. O que acontece com o nosso medo? A gente entra ali, eu abro aquela porta ali. Quando eu abrir aquela porta, eu olho lá de fora e falo assim, pô, aquele cara ali é ricaço.
Aquele outro ali, aquele outro é estudante. Aquele outro ali, nossa, aquele outro sabe muito sobre oratória, ele é mestre em oratória, o outro ali é PhD em oratória. Sabe o que acontece quando você começa a falar? Você já está tão bloqueado, que a tua apresentação passa a ser ineficiente. Você pode fazer a melhor apresentação do mundo, mas provavelmente dentro de você, aquilo ali não vai funcionar tão bem. Então, existe uma grande diferença entre público e plateia. Entender o público é fundamental. Entender a plateia talvez não faça tanta diferença assim. A plateia tem que ser acessada, mas não precisa ser compreendida. O que é acessada? O que uma plateia quer é um palestrante que tenha bastante conhecimento e você consiga trocar esse conhecimento com ele, construir o conhecimento com ele e que seja o quê? Que seja próximo. A gente não quer sair de um lugar que você está assistindo o palestrante falar, falando, pô, esse cara é um metido, então esse cara deve cobrar caro demais, eu nem vou contratar ele. Existem etapas que eu falei aqui para poder você vencer esse medo. Eu falei da primeira etapa, que é a atenção. Eu entro na sala e fico calado. O nome disso é pausa mestra. Isso é uma técnica de oratória. Você olha para as pessoas veem que você está aqui. Quando você faz a saudação, que é o segundo passo, bom dia, amigos, boa tarde, amigos, você atrai a atenção das pessoas. Então essa é a primeira etapa. A entrada tem que ser sensacional. Se você tem uma entrada com a cabeça riada, você entra numa sala de aula, bom dia, turma. Se você entra olhando para baixo, sabe o que vai acontecer? A tua palestra o tempo inteiro vai ser para baixo. Lembra que eu falei na outra palestra que você tem 3 minutos para inspirar confiança? Você, como orador, é a mesma coisa. Você tem 3 minutos para convencer a plateia que você está falando. Acreditar em você e confiar em você. Nesses 3 minutos, é fundamental que você faça alguma coisa diferente. Eu fiz o que aqui? Eu fiz uma dinâmica. Eu pedi 2 voluntários, criei uma dinâmica. Correto? Poderia ser qualquer coisa. Poderia ser qualquer atividade. Mas a entrada é fundamental. O primeiro impacto é fundamental. Pensem como vocês vão iniciar a palestra de vocês. Pensem de forma técnica, de alto impacto, que gere alto impacto. Ok? Então a entrada sempre através de uma saudação. Em primeiro lugar, a pausa mestra, logo após determinada saudação. Isso vai atrair a atenção. Primeiro é a atenção. Segundo, entretenimento. O que é o entretenimento? É o bate-volta. Exemplo. Lembra na palestra anterior que eu perguntei o que é marketing? E eu virei para vocês e falasse, marketing é publicidade? É. O que aconteceu? Eu peguei a plateia, coloquei a plateia no palco. Saí daqui e me coloquei sentado aí. O entretenimento é o momento em que as pessoas que estão sentadas aí acessam o palestrante e começam a participar da palestra. Tudo é assim. Qualquer apresentação é assim. Tá, mas o desembargador não vai poder falar. Beleza, mas ele pode refletir. Se ele pode refletir, tem um entretenimento. No júri, o júri pode falar? Não, o júri não pode falar, mas o júri pode refletir, não pode refletir? Já viram um advogado de júri como que ele pergunta? Já pararam para refletir na importância das perguntas, principalmente numa audiência, talvez muito mais do que das afirmações? As perguntas fazem com que a pessoa da outra parte tire a própria conclusão dela, e não que ela concorde com você.